você já percebeu que muitas vezes a gente se prepara para o tempo de dificuldade, tempo de luta, mas não tá preparada, não se prepara para o tempo de bonança, para o tempo de fartura. Eu tava meditando sobre isso, eu tava lembrando também da história de Noé, tava meditando sobre uma pregação que eu tava ouvindo, e realmente faz muito sentido, porque muitas vezes, no tempo de dificuldade, a gente ora, a gente jejua, a gente procura Deus, a gente lê a Bíblia, aí procura pregações, devocional, compra livros, isso e aquilo. Eu falo assim por mim também, viu? Eu digo isso por mim. E muitas vezes, no tempo em que chega a prosperidade, no tempo que chega a bonança, a fartura, a gente não sabe lidar com aquilo, a gente não tem estrutura emocional, não tem estrutura espiritual para poder lidar com tudo aquilo que está acontecendo e às vezes acaba se perdendo. Então, Deus, com a sua infinita sabedoria, também o Espírito Santo, o Senhor, com a sua infinita sabedoria, Ele sabe. Deus tem até uma música que fala, né? Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece a nossa estrutura, então Ele sabe até onde a gente consegue ir, e claro que com certeza ele vai dar também sabedoria pra gente, para que a gente mergulhe mais fundo, mais profundo. Mas isso me fez refletir em pensar que no tempo de dificuldade, por isso que muitas vezes eu vejo isso na minha vida, e muitas pessoas experientes, não só pastores, mas pregadores, enfim, que o tempo de deserto, o tempo de dificuldade, ele é uma escola, ele é um tempo de aprendizagem. É a escola do quebrantamento, a escola do Espírito Santo, porque isso nos ajuda, faz com que a gente se prepare para o tempo que vier a alegria, sabe? O tempo que vier a fartura. A gente pode ler na Bíblia também muitas histórias de como isso aconteceu, por exemplo, na história de Noé. Quando Noé construiu a arca, ele se preparou para poder construir a arca, ele construiu, ficou tempão lá construindo, depois eles entraram, ele, a família dele, com os animais, entraram na arca, Deus fechou, teve dilúvio e tal. Só que, quando as águas baixaram, e Noé saiu da arca com a sua família, e viram e tal, o que ele fez? Ele plantou uma vinha, fez o vinho, e acabou se embriagando com o vinho, e tem história que até os filhos dele viram a nudez dele, e por isso que um dos filhos dele foram amaldiçoados, enfim. A história na Bíblia de Noé é assim que fala, então fez com que eu refletisse e pensasse sobre isso. Será que ele se preparou para entrar na arca, mas não teve essa estrutura de preparação para quando saísse? A mesma coisa tava também pensando na história do rei Saul. Quando o profeta Samuel ungiu o rei Saul, ele assim, no começo, ele era um homem assim, com o coração voltado assim para Deus. Ele era de boa aparência, a Bíblia fala, né, que ele era de boa aparência, ele era um homem, né, temente a Deus, ele também era um homem acho que se não me engano, o pai dele, né, a família dele tinha posses, enfim. E no começo, ele realmente fazia assim o que agradava a Deus. Só que com o tempo, que ele foi crescendo, ganhando fama, ganhando guerra, foi prosperando, ele acabou se desviando dos caminhos do Senhor. A gente conhece que na Bíblia fala que Deus permitiu que os espíritos malignos se apossassem dele, enfim, até que ele teve que ele deixou de ser o rei de Israel. Inclusive, o profeta Samuel nesse período ficou muito triste, chorou. Na Bíblia fala, né, que o profeta Samuel ficou muito triste. E Deus fala, olha, já deu tempo de você chorar, porque eu quero que você unja um novo rei. Então eu tava, assim, acredito que também tem outras histórias que contam sobre isso, que muitas vezes a gente não sabe lidar com o tempo que tá tudo certo, que tá tudo bem, que nossa, que legal, eu consegui, eu prosperei, poxa, não sabe lidar com a bênção. É isso que eu tava meditando, sabe? Muitas vezes a gente não sabe lidar com as bênçãos, com as coisas boas. Então, às vezes, a gente para pra pensar também, será que Deus ainda não deu aquilo que a gente tanto pediu, a gente pede pra Deus? Pode ser que muitas vezes aquilo é realmente da vontade de Deus, está nos planos dele, é aquilo que está no coração dele, que ele quer que aconteça na sua vida, só que talvez Deus veja que você não tem a estrutura para receber isso agora, no momento. Então, eu percebo isso nitidamente, assim, na minha vida, porque eu, assim como todo mundo, né, a gente passa por momentos de dificuldade, momentos de aprendizado, momentos de deserto, momentos muito difíceis, que a gente fala assim, nossa, está muito difícil, será que isso nunca vai acabar, essa situação nunca vai terminar? Só que eu aprendi, e eu tenho aprendido, que Deus, ele usa esses tempos de dificuldade, ele usa esses tempos, né, de mesmo de deserto, para nos preparar. Então Deus, ele quer sondar o nosso coração. Deus, ele sonda, no Salmo diz, sonda o meu coração e me conhece. Então Deus, ele sonda nosso coração para ver
E até pra gente poder ter a consciência mesmo, da gente ter essa consciência assim, será que isso que eu tô pedindo é pra honrar e glorificar o nome de Deus? Ou se isso que eu tô pedindo é por egoísmo, por ambição, ou pra mostrar pras pessoas alguma coisa, gente? Isso assim me pegou demais e me pega assim algumas vezes. Eu vou ser sincera, porque muitas vezes a gente pede coisas que são bênção mesmo, só que tem o tempo de preparo, o tempo de preparação até chegar nesse momento que a gente vai ser confrontado pelo Espírito Santo, pelo Senhor, a gente vai ser, né, testado em algumas áreas, enfim. E para a gente poder, para que o Espírito Santo revele pra gente assim, isso que você tá pedindo é para glorificar o nome de Deus? Isso realmente é um sonho que está no seu coração? Ou é uma ambição, um sonho egoísta para você poder mostrar para as pessoas que você conseguiu, para você provar alguma coisa para as pessoas? Porque muitas vezes as pessoas acabam nos machucando, nos magoando de alguma forma, e a gente fala assim: ai, não, eu quero provar para as pessoas, quero provar para tal pessoa que eu sou capaz, que eu consigo. Às vezes a pessoa fala assim: ah, você não é uma pessoa bem-sucedida, você nunca conquistou nada na sua vida, você nunca vai conseguir nada. E você fala assim: não, agora, então eu quero conquistar isso pra poder provar pra pessoa que eu sou capaz, pra poder provar. E, gente, isso não é legal, porque quando. E de verdade, eu digo por experiência própria, isso é cansativo e é doloroso. A gente acaba se machucando, se frustrando, e não é isso que Deus quer, sabe? Então, eu tava meditando sobre isso, porque muitas vezes a gente tem que parar pra pensar, sabe? Nesse tempo que a gente tá passando, de dificuldade, de deserto, se não é um tempo que Deus quer nos preparar o nosso coração para que quando chegar a fartura, a bonança, a gente, quando chegar esse tempo de fartura de bonança, a gente tem estrutura psicológica, estrutura emocional e até estrutura física, porque às vezes Deus dá um chamado pra gente que demanda você, né? Poxa, e, né, cuidar da sua casa, dos seus filhos, marido e ministério para quem, né, quem tem isso e aquilo, e é cansativo, cansa emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Então a gente, nesse tempo, eu tô falando, eu tô, né, gravando esse vídeo e tô meditando para mim mesma. Nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de espera, no tempo de deserto, que seja um tempo de preparação, sabe? Que seja um tempo que a gente se prepare emocionalmente, espiritualmente, até fisicamente, seja um tempo de preparação para que quando chegar, quando Deus entregar as bênçãos nas nossas mãos e falar assim, olha, você tá preparado agora para poder receber aquilo que eu tenho na sua vida, porque nós somos um vaso frágil de barro, então dependendo se a gente não estiver preparado, a gente pode quebrar, sabe? Então Deus não deseja que a gente quebre no meio do caminho, ou chegar no meio do caminho se canse e pare, desista, enfim. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, de, sabe, da gente se preparar para poder, não só no tempo não só se fortalecer no tempo de dificuldade, mas se fortalecer principalmente no tempo de bonança de fartura, porque nesse tempo também a gente vai conhecer muitas vezes a intenção do nosso coração, sabe? Muitas vezes a gente vai ser testado naquilo que às vezes também a gente tanto criticou. Enfim, eu queria compartilhar isso com vocês, sobre isso que eu tava meditando. Espero que de alguma forma isso tenha ajudado você, tenha ajudado você a refletir, a meditar. Então, se você gostou, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa um comentário, vai ser um prazer ter você aqui e ler seu comentário. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!